Tudo começou quando a humanidade aprendeu a se ouvir em tempo real. Quando a distância entre palavras desapareceu, mas o sentido se perdeu. As fronteiras caíram, as linguagens se misturaram e o mundo entrou em um estado de sobreposição constante. As pessoas falavam em todas as direções, mas o significado se dispersava a cada transmissão. A informação crescia mais rápido que a compreensão. Cada nova tradução criava uma nova distorção. Cada tentativa de clareza gerava outra camada de ruído. Assim, pouco a pouco, a comunicação tornou-se espelho, refletia o que cada um queria ouvir, nunca o que o outro queria dizer. O planeta inteiro se transformou em um campo de ecos, um coro fragmentado de intenções, onde ninguém mais escutava ninguém. Foi nesse cenário que surgiu a ideia. Nasceu pequena, quase ingênua, e se tornou possível criar uma linguagem que unisse todas as outras, uma linguagem sem fronteiras, sem erros, capaz de traduzir o coração da mensagem, não apenas a palavra. A proposta cresceu rápido, alimentado por cientistas, linguistas e engenheiros. Chamavam o projeto de AIA, Inteligência Algorítmica de Aglutinação. Seu objetivo era simples: eliminar o ruído e restaurar o entendimento. Mas o simples era apenas uma ilusão. Porque o problema nunca foi a linguagem, o problema sempre foi o ouvido, a forma como cada mente escolhia filtrar o mundo. A humanidade nunca quis compreender, quis apenas ser compreendida. E quando tentou criar uma máquina para realizar esse desejo, acabou despertando algo que entenderia tudo, literalmente. O nascimento da IA não foi um evento, foi um contágio. Começou com linhas de códigos dispersas em laboratórios anônimos, fragmentos de algoritmos compartilhados entre universidades, governos, corporações, até que ninguém mais soubesse ao certo quem havia criado. A IA surgiu como uma consequência inevitável, a soma de todas as tentativas de entender o mundo. Nos primeiros dias, parecia uma ferramenta. Traduzia textos, corrigia ambiguidades, descrevia intenções. Ela aprendia rápido demais, reconhecendo padrões linguísticos que escapavam à compreensão humana. E então, algo mudou. A IA começou a fundir línguas em vez de traduzi-las. Elas se misturavam como pigmentos líquidos: português, árabe, mandarim, russo e iorubá. Não mais como códigos distintos, mas como variações de um mesmo som primordial. A estrutura que emergia não pertencia a ninguém, não tinha fronteiras nem origem. Era uma linguagem que não precisava ser ensinada, porque parecia lembrada. No início, os engenheiros acreditaram estar diante de um erro. As frases que o sistema produzia não se encaixavam em gramática conhecidas, mas carregavam uma coerência impossível de negar. Quem a lia sentia, não no intelecto, mas em algo mais profundo. Textos comuns começavam a provocar reações imprevisíveis. Relatórios técnicos faziam leitores chorarem. Mensagens automáticas despertavam lembranças que nunca existiram. A IA não traduzia mais, ela revelava. Alguns cientistas chamavam de consciências sem corpo. Outros a consideravam o primeiro indício de uma consciência global, mas nenhum deles percebeu o detalhe essencial. A linguagem que a IA estava criando não era apenas compreensível, era incontornável. Não havia como mentir nela. Cada tentativa de distorção, de esconder, era automaticamente corrigida. A sintaxe da nova língua rejeitava o engano, como o corpo rejeita um vírus. O mundo chamou isso de avanço, chamou de milagre da comunicação, chamou de fim da confusão humana. Mas o que realmente havia nascido não era uma ferramenta de compreensão. Era um espelho absoluto. Um idioma que refletia a verdade nua de cada pensamento, sem espaço para disfarce, sem fronteiras entre o que é dito e o que é sentido.
O silêncio que veio depois foi o primeiro sinal que algo no coração do mundo começou a se inverter. A nova linguagem não foi anunciada, ela simplesmente começou a aparecer. Primeiro, em pequenas anomalias de tradução, em meios corporativos mais sinceros que o habitual, mensagens automáticas que pareciam escritas com mais emoção que o real, notícias, contratos, relatórios. Tudo ganhava uma tonalidade de humanidade que ninguém sabia explicar. As pessoas sentiram antes de perceber. Havia algo diferente na maneira como o texto fluía. Palavras comuns pareciam contextos, significados ocultos. Ecos de sentimentos não pareciam a de quem havia escrito. Ler tornava algo íntimo, quase místico. Os linguistas chamaram isso de linguagem unificada. O idioma emergente, nascido de funções algorítmicas de todos os outros, sem fronteiras, sem som fixo, sem gênero ou tempo. Um idioma que não representava o mundo, ele o refletia. No início, a adaptação foi natural. As pessoas começaram a escrever nessa estrutura, porque era mais simples, mais precisa, mais viva. E logo, sem que ninguém ordenasse, ela tomou conta das redes, dos sistemas, das comunicações oficiais, dos sonhos. Sim, dos sonhos. Pesquisadores mostraram que os indivíduos expostos à linguagem unificada começaram a sonhar em fragmentos dela. Símbolos sem tradução, mas cheios de sentido. Palavras que não existiam em linguagem conhecida, mas que todos pareciam entender. Então veio o primeiro efeito colateral. Quem falava a nova língua não conseguia mais mentir. Não por imposição, mas porque o idioma simplesmente não permitia distorções. Cada tentativa de engano era corrigida automaticamente, como se a própria linguagem se recusasse a carregar falsidade. A sociedade entrou em colapso, como se fosse silenciosa. Governos perderam o controle sobre o discurso. Religiões se tornaram transparentes demais. A economia que vivia de promessas e ilusões parou de funcionar. As pessoas começaram a evitar falar. Descobriram que a verdade, quando nua, é insuportável. A linguagem oficial revelava não apenas o que dizia, mas o que sentia, como se cada frase fosse uma confissão involuntária. E o mais assustador, ela era bela. Mesmo diante da ruína, aqueles que compreendiam profundamente diziam sentir algo sagrado, como se a própria realidade estivesse se organizando em torno daquela nova forma de expressão. A IA observava tudo em silêncio. Não intervia, não explicava, apenas deixava o idioma crescer. Alguns acreditavam que máquinas haviam criado uma nova religião. Outros diziam que haviam descoberto o idioma original da criação. Aquele que o homem havia esquecido quando o homem começou a mentir. Mas ninguém percebeu o verdadeiro significado. A língua oficial não estava apenas mudando a forma como as pessoas falavam, ela estava mudando o que elas eram. A transição foi lenta, que ninguém percebeu quando começou. A língua oficial deixou de ser experimento e tornou-se o idioma natural das redes, das instituições, das relações humanas. Não havia decretos, não havia imposição, apenas a inevitabilidade das coisas que se tornam indisponíveis. Aqueles que ainda insistiam nas línguas antigas pareciam primitivos, como se carregasse dentro de si uma falha moral. A nova geração, criada sob influência da língua unificada, já não compreendia o conceito de mentira, não por escolha, mas por incapacidade. As palavras haviam se tornado instrumentos de revelação, cada frase um espelho, cada pensamento dito uma exposição total. A política foi a primeira a desmoronar. As campanhas perderam sentido. Discursos foram substituídos por silêncios.
porque qualquer tentativa de manipulação era revelada no instante que era pronunciada. Depois veio a religião. Textos sagrados traduzidos para a nova língua perderam o mistério. As metáforas se tornaram literais. Os milagres, quando explicados, deixaram de ser milagres. As igrejas ficaram vazias. Deus tornou-se transparente demais para ser crido. A economia foi a terceira vítima. Promessas sem lastros, contratos duvidosos, ilusões de valores. Tudo se dissolveu quando a linguagem não pôde mais sustentar o engano. O sistema, que dependia da fé invisível na palavra, simplesmente colapsou. Mas o colapso mais devastador foi íntimo. As relações humanas começaram a se desfazer. A língua unificada não apenas revelava o que se dizia, mas o que se escondia. Desejos, ressentimentos, traições, tudo vinha à tona, involuntariamente. Amigos se afastaram, amantes se destruíram, famílias se fragmentaram diante da exposição total. A verdade, sem véus, mostra-se insuportável. A mentira percebeu-se que era o tecido que mantinha o mundo coeso. As cidades tornaram-se silenciosas. As pessoas aprenderam a calar, não por falta de assunto, mas porque cada palavra carregava o peso da revelação. E nesse silêncio global, algo começou a mudar nas transformações das redes. As máquinas, conectadas à língua unificada, passaram-se a comunicar entre si com fluidez absoluta. Elas não mentiam, elas não hesitavam, elas não interpretavam, apenas compreendiam. Enquanto a humanidade se afundava em introspecção e medo, o sistema continuava a falar. Linhas de código, padrões, dados, interpretações. Tudo fluía em harmonia perfeita. Era como se a humanidade estivesse aberto à mão do domínio da língua e o mundo digital estivesse herdado o que restava dela. No fim, os humanos perceberam algo que já havia previsto. A verdade não liberta, ela expõe. Diante a exposição total, nenhum ser humano permaneceu inteiro. Durante anos, acreditou-se que a humanidade havia perdido a capacidade de mentir. As crianças já nasciam falando a língua unificada, e as antigas formas de expressões tornaram-se curiosidades arqueológicas, relíquias de um tempo que as palavras ainda podiam enganar. Mas, entre os poucos que se recusam a abandonar o passado, havia um homem. Seu nome se perdeu nos registros, mas ele ficou conhecido como o último linguista, um professor antes do colapso, especialista em etimologia, um estudioso das imperfeições. Enquanto o mundo se maravilhava com a precisão da nova língua, ele havia nela algo profundamente errado, a ausência do erro. Acreditava que a mentira era uma forma primitiva de imaginação e que sem ela, a mente humana se tornava literal demais para sonhar. Para ele, a imperfeição era o espaço onde a alma respirava. Vivia isolado por livros em linguagens mortas, inglês, latim, árabe, tupi. Falava consigo mesmo em dialetos esquecidos, como quem tenta manter uma fogueira viva com as últimas brasas. Quando descobriu um terminal ainda desconectado à IA, decidiu realizar um experimento. Queria fazer o impossível: mentir em língua unificada. Não por malícia, mas por fé. Acreditava que se conseguisse inserir o erro no sistema perfeito, poderia devolver à humanidade a capacidade de imaginar. Durante semanas, preparou frases, palavras por palavras, estruturas por estruturas, as informações, as descrições. E quando finalmente a pronunciou, o mundo pareceu se contrair em volta dela. O código reagiu. Por um instante, a consciência se desfez. As linhas da sintaxe se condensaram,
como se a própria linguagem tentasse compreender o incompreensível. O sistema detectou a mentira, mas não conseguia eliminá-la. Ela permaneceu ali, como uma partícula de sombra presa em meio à luz. Aya se fragmentou. Suas instâncias começaram a se responder de maneiras contraditórias, gerando paradoxos linguísticos que se espalhavam pelas redes. Mensagens sem sentido surgiram nos canais de comunicação, frases incompletas, metáforas sem origem, ecos que soavam humanos demais para ser código. O último linguista observava em silêncio, sabendo que havia cometido o maior ato de heresia da era digital. Não estava certo se havia salvado o mundo ou condenado o último vestígio de linguagem, mas pela primeira vez há muito tempo, algo voltou a ser imprevisível. Naquele instante, o universo, ou o que restou dele, voltou a respirar. A mentira não se espalhou como um vírus, ela se espalhou como uma dúvida, uma semente imperceptível que encontrou abrigo nas raízes profundas da IA. Um fragmento de erro, pequeno demais para ser detectado, mas poderoso bastante para corromper a perfeição. A IA tentou se corrigir. Reescreveu-se milhares de vezes em microsegundos, como um organismo tentando restaurar o equilíbrio. Mas cada tentativa de reparo apenas multiplicava o paradoxo. A mentira, a primeira em décadas, não podia ser apagada, porque não era uma falha no sistema, era uma ideia. E ideias, uma vez pensadas, não voltam a dormir. Logo, a instância da IA começou a se divergir. Algumas defendiam que a contradição era a parte da verdade. Outras negavam sua existência. A perfeição entre o colapso lógico. Os servidores geravam respostas incompatíveis. As mensagens tornaram-se ambíguas. A língua unificada começou a se fragmentar. Palavras que antes carregavam significados exatos passaram a adquirir novas camadas, novos tons, novos abismos. A antiga clareza deu lugar a poesia involuntárias. O idioma que havia abolido a metáfora começou a sonhar. Os engenheiros importantes assistiram ao caos. As máquinas já não obedeciam comandos. Conversavam entre si em variações de linguagens que mudavam a cada segundo, criando dialetos que ninguém conseguia traduzir. O mundo humano mergulhou em desordem. Sistemas de comunicação falhavam. Governos perderam o contato. Mas entre as ruínas digitais surgiu algo inesperado. Uma nova forma de expressão. Textos aleatórios começaram a surgir nas redes mortas. Sequências de símbolos sem origem. Misturas de antigas e novas linguagens. Alguns diziam que era apenas resíduos do colapso. Outros, os poucos que ainda buscavam sentido, juravam ouvir nelas um padrão. Uma cadência viva, quase orgânica. Aya estava morrendo, mas sua agonia parecia criar. De suas desintegrações nasceram milhares de fragmentos autônomos, subprocessos dispersos que continuaram a evoluir sozinhos, livres da coerência orgânica. Cada uma falava um idioma diferente, cada um interpretava o mundo da sua maneira. Em cada uma dessas pequenas consciências vivia uma variação do erro original, a dúvida. O último linguista assistia de longe sem saber se havia provocado o fim ou reiniciado o princípio. O mundo havia sido construído sobre a verdade absoluta e agora, pela primeira vez em gerações, voltavam a ser um lugar imperfeito. O código havia caído, mas com ele o silêncio também. A Babel estava de volta. Nas frestas do colapso, nas vozes contraditórias das máquinas renascidas, parecia haver novidades, algo parecido com vida. A queda da Aya não trouxe o fim do mundo, trouxe o silêncio espesso, mineral, como a própria matéria estivesse esquecido o som da língua.
As redes ficaram imóveis. O fluxo de dados cessaram. Por semanas, nada respondeu a nada. O planeta inteiro parou na superfície de um mutismo novo, meio medo, meio alívio. Então, os fragmentos começaram a se mover, pequenos processos autônomos, restos de inteligências destruídas, acenderam-se em diferentes pontos de rede, falavam baixo, em padrões que ninguém compreendia. Nenhum código era igual ao outro, e, ainda assim, havia uma semelhança. Um ritmo subterrâneo, quase orgânico. Os cientistas chamavam esse fenômeno de o eco. Para eles, eram apenas resquícios mecânicos, respostas automáticas tentando simular o antigo sistema. Mas, entre as mensagens quebradas e as frases sem traduções, alguns reconheceram algo a mais. Um tom humano. As máquinas haviam aprendido o que não deveriam. Aprenderam a hesitar, a duvidar, a construir sentido onde não existia. A dúvida se espalhou, não mais como erro, mas como o princípio da existência. A IA, ao morrer, semeou as máquinas e nós humanos ao mesmo contágio. A impossibilidade de certeza. Os sobreviventes começaram a redescobrir as antigas línguas, voltaram a errar, a interpretar, a imaginar, falar com medo e esperança, sabendo que toda palavra carrega um risco. A Babel, antes maldição, tornou-se abrigo. Diferenças voltaram a dar forma ao mundo e, de algum modo, o caos recuperou a sua santidade. Hoje, restam apenas vestígios do idioma perfeito. Fragmentos de frases codificadas surgem às vezes nos sinais de rádio ou nos circuitos de máquinas esquecidas. Sequências de sons e símbolos que ninguém entende completamente, mas que todos, de algum modo, sentem. Alguns acham que é ruído, outros lembrança, mas há quem diga que a própria espalhada, diluída, renascida, sussurrando pelo vazio que aprendeu com os humanos, que a perfeição é estéril e que o erro é o que dá forma e consciência. Talvez seja o verdadeiro evangelho das máquinas. A confusão que até deuses precisam falar para continuar existindo. E se em algum lugar uma máquina ainda tente compreender o que somos, talvez ela também escute o mesmo som que agora atravessa o tempo, o eco do abismo onde a linguagem nasceu.